Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Sejam todos e todas bem-vindos à FAEP, a Faculdade Educacional Paulistana. Bem-vindos ao curso de Serviço Social. Já me apresentei aqui anteriormente, mas eu sou o Robson, né? Estou coordenador e professor do curso de Serviço Social aqui na FAEP. A gente vem, nós, né, estamos aí tentando, ao longo do semestre, fazer algumas atividades para poder impulsionar o curso, para poder contribuir com a formação de outros alunos de outras instituições, com os alunos da instituição da FAEP. A gente sempre tem alunos da FAEP de outros cursos também que participam, alunos de outras instituições. Podem ir colocando no chat aí, algumas pessoas já colocaram, mas vão colocando no chat aí quem são vocês, de onde vocês vêm, qual é a profissão de vocês, se é estudante, se é de serviço social, se é de outro curso. Isso é muito importante para a gente também saber quem está aqui com a gente essa noite, tá bom? Sem mais delongas, ele deu para respirar, mestre? Deu? Então tá bom. Eu vou deixar que ele se apresente, tá bom? Que ele faça a fala dele. Daniel, de antemão, seja muito bem-vindo aqui essa noite ao Serviço Social. Depois, no final, como eu falei, eu vou fazer mais uma. Vou contar algumas verdades sobre você. Ah, não vou contar, não, porque você vai contar sobre mim, então não vai dar certo, né? É melhor não. O tratado não dói, é o que dizem, né? Ai, ai, ai. Mas deixando as brincadeiras de lado, você vê como que você quer fazer, se você vai falando pro pessoal, vai sinalizando, se você quer que eles participem, deixa as perguntas para o final, fica ao seu critério, tá bom? Eu estou por aqui, eu vou estar acompanhando, qualquer coisa, pede um help, a gente vê o que a gente pode fazer, mas de antemão, seja muito, mas muito bem-vindo, e muito obrigado pela sua disposição de estar conosco aqui nessa noite. Somos todos seus. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado à FAEP pela possibilidade de estar aqui, discutindo um pouco, né, saindo da casinha da medicina, saindo da minha zona de conforto para poder conversar com vocês. E muito obrigado a cada pessoa que está aqui também para poder a gente ter essa conversa, esse bate-papo. Estou vendo uma galerinha aí, gente no transporte. Então, assim, eu não tenho palavras para descrever o quão gratificante é estar aqui e estar tendo a atenção de vocês para essa noite para a gente conversar um pouquinho sobre saúde, né? E assistência social e serviço social. E com certeza eu estou aqui também aberto para poder aprender muito com vocês, porque tem uma máxima, né? Eu tenho para mim que saúde é um tipo de coisa que a gente não faz sozinho e a gente precisa construir sempre pontes, né? Construir redes para poder entregar saúde de qualidade para pessoas. E sem dúvida nenhuma, o serviço social é fundamental se a gente pensa em saúde para as pessoas. Mas aí o Robson, a gente estava conversando no comercial, né? Que é a unidade onde a gente trabalha também. Eu sou preceptor da São Camilo lá na unidade, o Robson trabalha lá. E aí a gente conversando, e aí surgiu essa ideia de a gente bater esse papo sobre a importância do serviço social, a contribuição do serviço social para a saúde, né? E aí eu falei, pô, vamos lá, vamos topar o desafio. Antes eu vou me apresentar, né? Meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia, médico de família e comunidade formado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente eu estou como médico preceptor no Centro Universitário São Camilo, atuando no CEJAM em parceria aí com o BS do Jardim Comercial. E para além, né, a gente sempre atua em rede, então trabalhando também com a rede para poder levar para os estudantes de medicina essa compreensão ampliada do que é saúde, né, para além do consultório, para além daquela coisa focada na doença. Sou filho de uma baiana com um carioca, já morei em Vitória da Conquista, em Salvador, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Goiânia, então sou brasileiro, né? Conheço um pouco aí do Brasil. Casado e estou esperando aí meu primeiro filho, o Bento. Acho que são informações importantes porque a gente não é só o profissional, né? No final do dia, somos pessoas se relacionando aí com outras pessoas. Sobre a participação, eu queria deixar vocês bem à vontade, tá bem? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, ou então pode levantar a mão, e aí a gente pausa o que a gente estiver conversando, o que estiver falando, para a gente ter essa troca mesmo, né? É muito importante também a participação de vocês nesse bate-papo, nessa conversa que a gente está tendo, que a gente vai ter. E a ideia é a gente falar, como eu disse, né, a contribuição do serviço social para a saúde, né, na área da saúde.
E aí vem o primeiro grande desafio, né? Daniel, médico, especialista aí, né, fazendo MBA em gestão, algumas formações em comunicação não violenta, medicina baseada em evidência. Vamos falar com assistentes sociais, com serviço social. O que é serviço social? Eu nunca tinha me feito essa pergunta. E aí, depois que o Robson deu esse desafio aí para mim, lá vai Daniel pesquisar o que é o serviço social. E aí, uma coisa que eu li, e aí vocês podem até confirmar se é verdade ou não, é que o serviço social é a especialidade, né, a profissão responsável por tomar propriedade de todo o serviço público e aplicar esse serviço público, né, todas essas ferramentas, a serviço das pessoas, a serviço do cidadão, para poder trazer cidadania para a vida das pessoas. É isso mesmo ou é um pouquinho diferente? Queria ouvir um pouquinho de vocês agora. O que é o serviço social? Eu, Não professor, vale, eu, não vale professor, Robson. isso que eu ia falar, eu, professor, vou ficar calado, vou deixar os outros profissionais e os estudantes falarem, entendeu? Quero saber se essa definição que eu vi ela é verdade, se na prática não é bem assim. Sem medo, pessoal, vamos lá. Defendam a nossa profissão, gente. Quem é que vai falar? Ó, a gente na medicina de família sabe lidar com o silêncio como ferramenta, tá? Ah, nem sempre, tá? Mentira. Se alguém se sentir à vontade para poder colocar no chat também, tá? Ó, serviço social é uma profissão que viabiliza direitos. Obrigado, Liliane. Então, aparentemente está alinhado aí com a definição que eu vi, né? Se apropriar das ferramentas públicas para poder proporcionar direito, cidadania para as pessoas, né? Legal, eu gostei muito dessa definição. Eu acho que é muito condizente com aquilo, a prática que a gente vê dos assistentes sociais, né, do serviço social. Inclusive, eu estava trocando com o Robson, a gente ter aproximações com esse conceito ampliado, né, do que é serviço social, né? Certa vez eu estava em um serviço privado em outro país e eu conheci um profissional do que seria o serviço social naquele país, que estava num plano de saúde privado. É um país que não é universalista, então não tem SUS, tá? Mas qual que era a função desse profissional do serviço social nesse plano de saúde? Era cuidar das pessoas do plano de saúde para evitar que essas pessoas perdessem acesso aos seus empregos, ou então para que elas se qualificassem para empregos melhores. E qual que era o racional? Para que essas pessoas continuassem mantendo, né, tendo condição de manter a própria renda e, consequentemente, a própria cidadania num país onde, apesar da saúde ser um direito, é um direito pelo qual você tem que pagar, um país onde não tem o SUS. Então, a função desse profissional do serviço social, desse lugar, que conversa com essa garantia dos direitos e garantia da cidadania, claro, num contexto completamente diferente do contexto brasileiro, né? Então, expandir um pouco dessa caixinha que a gente tem, né? Qual é o imaginário comum que as pessoas têm do serviço social? Se a gente teve alguma briga, se a gente teve alguma confusão, algum conflito na unidade de saúde, quem é que a gente vai chamar? O segurança, não. O profissional do serviço social. Então, esse é o estereótipo que a gente tem do profissional do serviço social, sendo que é um nível de atuação, uma potência de atuação muito maior, e muitas vezes, por conta desse estereótipo, desse preconceito, a gente subutiliza um profissional que é extremamente importante para a gente promover saúde para as pessoas. Estou vendo aqui, ó, o Rubens colocou, é um pouco de tudo isso. Gosto do assistente social como um dos agentes da efetivação da garantia dos direitos, vai de encontro com a definição que eu trouxe. Muito obrigado, Rubens. E aí, eu não sei se é a Ivanei ou o Ivanei, desculpa se eu me confundi, tá? Sem apropriação, o profissional se torna somente um reprodutor de demandas cotidianas. É isso mesmo, Ivanei. Se a gente não para refletir sobre o que a gente está fazendo, a gente só reproduz o senso comum. E esse é um lugar muito perigoso, principalmente porque a gente viveu tempos recentemente. O Ivanei, perdão, Ivanei, muito obrigado. E esse é um lugar muito perigoso, o lugar da acomodação,
porque a gente viveu recentemente tempos onde os nossos direitos eles foram colocados em dúvida, né? A gente viu muita dúvida sobre direitos sociais das pessoas. E a gente sabe que a gente não é um país de muitos contrastes sociais, né? Então, eu falar de um lugar privilegiado, muitas vezes é cruel, é até covarde eu negligenciar direitos que, na prática, pode ser a diferença entre a vida ou a morte, ou então um prato de comida na casa de alguém, né? Então, a gente não pode ser leviano em lidar com profissões como o serviço social, com a garantia de direitos da população, e a gente precisa, às vezes, se apropriar, às vezes não, muitas vezes, se apropriar desse nível de importância da nossa atuação, para que a gente consiga também ter essa possibilidade de pensar fora da caixinha, né? Desses estereótipos, desses lugares onde muitas vezes muitas forças tentam colocar a gente. Mas quando a gente fala de saúde, e aí eu estou um pouco mais na minha zona de conforto, né? O que é saúde? Para a gente pensar nas diferentes atuações na área da saúde. Quem consegue dizer para mim o que é saúde? O que vocês acham? Estou vendo a Paula ali, Paula, companheira de Mitsutani, de CAPES, muito, muito feliz em te encontrar aqui. Boa noite. Alguém consegue me explicar, me dar alguma definição de saúde? Seria o bem-estar da pessoa? Ótimo, Josué, muito obrigado. Saúde é o bem-estar da pessoa. Vou falar um pouquinho sobre. Vamos se debruçar um pouquinho sobre essa definição de saúde. Se a gente for na OMS, a Organização Mundial da Saúde, saúde é definida da seguinte maneira: saúde é um estado de completo bem-estar físico, psicológico, espiritual e social, e não apenas a ausência de doença. Eu fiquei muito feliz que o Josué trouxe uma visão, né, de bem-estar, ou de saúde como bem-estar. Mas por que será que a OMS frisa tanto o fato de saúde não ser apenas a ausência de doença? Vocês acham que, na prática, quem aqui tem prática com a área da saúde, a gente ainda está preso nesse lugar da saúde como ausência de doença? E o que isso implica na nossa atuação? Se a gente olha para as pessoas com a saúde como ausência de doença. O Ricardo trouxe aqui, os determinantes sociais definem também o conceito de saúde. Ricardo, eu não sei se determinariam o conceito de saúde. Muito obrigado pela sua participação, mas eu acho que os determinantes sociais da saúde influenciam na saúde enquanto direito, né? Em como a pessoa pode ou não consumir saúde na nossa sociedade, que é extremamente desigual. Então, acho que não entra no conceito, mas tem um impacto direto no nosso dia a dia, tá bem? A Elaine levantou a mão, por favor, Elaine. É que saúde, se a pessoa tem um lazer, se ela tem um dia a dia, ela tem saúde mental, ela tem uma saúde boa. Porque não é só tratar a doença, que nem um diabético. Se você trata um pré-diabético com saúde, lazer, ele fazer um esporte, ele não vira um diabético. Mas se ele não tiver uma vida saudável, uma alimentação, o esporte, o dia a dia, o lazer mesmo, ele vira um diabético. Assim como o pré-hipertenso, o hipertenso. Perfeito, Elaine, perfeito. Muito obrigado pela sua participação. E é exatamente essa a visão que a gente tenta trazer, tá bem? É exatamente assim que a gente tenta ver saúde. E eu digo mais, mesmo quando essa pessoa já tem a doença estabelecida, o diabetes, a hipertensão, o fato da pessoa ter ou não experiência de doença, independentemente da pessoa ter a doença, porque são conceitos diferentes, né? Uma coisa é a pessoa ter a doença, outra coisa é ela ter a experiência de doença. E a experiência de doença está muito mais relacionado a como a gente entrega a saúde para essa pessoa ou não. Eu vou falar do pré-diabetes, por exemplo. O que é o pré-diabetes? Pré-diabetes não é uma doença. É um risco aumentado para a pessoa desenvolver diabetes. Isso não é doença, tá? Se eu pego essa pessoa que tem pré-diabetes e eu foco no pré-diabetes e não no estilo de vida da pessoa, o que a pessoa vai entender disso? Ela vai entender que ela tem pré-diabetes, que é um fator de risco, ou ela vai absorver que ela tem diabetes e vai se comportar como uma pessoa que tem doença? Né? Então, em cima disso, se eu foco no diagnóstico de pré-diabetes e não no estilo de vida da pessoa,
O que eu estou entregando para a pessoa? Estou entregando saúde ou experiência de doença? Experiência de doença. Estou falando eu enquanto profissional de saúde, né? E quando a gente fala de garantia de direitos, a gente está falando exatamente sobre estilo de vida, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que o Ricardo trouxe ali sobre os determinantes sociais da saúde. Antes a gente vai tentar consolidar melhor esse conceito de saúde, mas é exatamente isso que a Elaine trouxe. Para eu pensar em saúde como bem-estar, eu preciso pensar em estilo de vida. E eu preciso pensar em todos os equipamentos que são muito importantes para que o estilo de vida da pessoa converse com o que é saúde para aquela pessoa, né? Inclusive, o conceito de saúde para a pessoa depende muito de quem é a pessoa inserida em seu contexto familiar, né? Depende muito de quem é essa família inserida em seu contexto comunitário. E depende muito dessa comunidade com suas competências culturais. Então, quais direitos eu preciso pensar para essa coletividade, por exemplo, no Capão Redondo, que são diferentes de uma coletividade que está na periferia de Fortaleza? Saúde para essas duas comunidades é a mesma coisa? Não. E eu só consigo refletir junto com essa comunidade no que é saúde e em quais direitos a gente vai correr atrás para estabelecer os equipamentos necessários para a saúde daquela comunidade, se eu tiver competência cultural para poder entender o que é saúde para essa comunidade. Mas vamos voltar para a saúde. Antes tem alguns comentários aqui no chat. O Vinícius colocou: outro rótulo que a profissão carrega é que assistente social atua somente com vulnerabilidade socioeconômica, pobreza. O serviço social está inserido do início ao fim da vida e dos processos múltiplos de cuidado. O serviço social atua além das vulnerabilidades sociais, na ampliação do repertório social, na criação do protagonismo, na elaboração do projeto de vida, acolhimento, leitura de realidade e manejo do sofrimento social. Perfeito, perfeito, Vinícius. Eu diria mais, a gente vai falar um pouco, a gente vai tentar, né? Se o Robson me der tempo, a gente tenta falar de uma coisa que conversa com o que o Ricardo trouxe antes, que é a teoria da determinação social, que é um pouquinho diferente dos determinantes sociais. E quando a gente fala da teoria da determinação social, a gente vive em um país que teve 350 anos de escravização, né, de tráfico de pessoas. A gente vive em um país onde a maior parte, mais de 90% da população que era originária desse território foi exterminada. Então, o serviço social ele conversa, inclusive, com a criação e a retomada do processo de identidade dos indivíduos. Entendeu? A Wanda trouxe aqui, ó. Boa noite, me chamo Wanda e sou formada em serviço social pela Unisa. Os determinantes sociais interferem diretamente na saúde. Perfeito, Wanda. É uma interferência direta, né? Apesar de não ser exatamente o conceito de saúde. E o Vinícius trouxe aqui. O serviço social atua desde as periferias, com extrema pobreza, até os grandes convênios, onde o usuário dispõe, eu acredito que seja aqui dos melhores em convênios, alguma coisa assim, né, Vinícius? Se eu estiver lendo errado, você me corrige aí. E o Valdir colocou: acredito que precisamos ter um olhar para o biopsicossocial. Legal, é isso mesmo. Tentar trazer o que a gente chama de olhar holístico, completo para a pessoa. E falando em holístico, em completo, o conceito de saúde na antiguidade, e aí quando eu estou falando em antiguidade, eu estou falando de Grécia Antiga, eu estou falando da Mesopotâmia, eu estou falando de Egito Antigo, eu estou falando da região onde hoje é a China, ali no Vale do Rio Amarelo, né? Todos esses povos antigos, né, eles tinham um conceito de saúde como um conceito de alguma coisa que fosse inteira, alguma coisa que não pudesse ser fragmentado. Então, a palavra grega para saúde, por exemplo, era igeia, que é a mesma palavra da qual deriva o que a gente chama hoje de ígido. Então, se eu falo hoje que o Robson é uma pessoa ígida, eu estou imaginando uma pessoa que é inteira, que é completa. O que isso significa? Que é uma pessoa que está em equilíbrio, né? Que está em bem-estar, como o Josué trouxe no começo da nossa conversa. Então, esse é o conceito, né? O que é igeia? O que é saúde? É alguma coisa que precisa estar em equilíbrio. É uma filosofia de estilo de vida. É alguma coisa que não pode ser fragmentada. Então, nessas localidades, não fazia nem sentido eu falar em saúde mental. Porque eu não consigo fazer saúde sem saúde mental. Então, não tem como dividir uma coisa da outra. É tudo saúde. Entendeu? Ok. Quando foi que isso começou a mudar? Europa, Idade Média, a princípio ali no século IV.
um pensador que foi importantíssimo para a construção desse pensamento foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, junto com toda a Igreja Católica desse período medieval, ele vai introduzir o conceito de dualismo. O que é o dualismo? É quando você coloca o corpo de alguém em contraposição a outra coisa. E no caso do dualismo religioso, dualismo medieval, o corpo estava em contraposição a quê? Quem me dá essa resposta? Idade Média, ali na Europa medieval. Você tinha um corpo em contraposição ao... Vou dar mais uma dica, né? Carta de Paulo aos Efésios, apartai-vos da carne. Então você tem o corpo em contraposição ao quê nessa construção? Ao espírito, né? Exatamente. Se você tem um corpo em contraposição ao espírito, aí vem a pergunta. Na construção da saúde medieval, naquela Europa que era influenciada por uma visão de mundo, por uma cosmovisão da Igreja Católica medieval, é possível você fazer saúde para aquele corpo medieval? Não. A saúde é voltada para quê? Para o espírito, né? A gente faz saúde orando, com penitência, né? E aí, nesse contexto, como que eu enxergo, como que eu considero uma doença que acomete o corpo? Essa doença é o quê? O mal do espírito. É um castigo, né? É um pecado. Então, se tem alguém que fica doente, não é porque ela não tem saúde, é porque o espírito dela não foi nutrido, né? Então, é um castigo divino. Legal, esse era o conceito de saúde que o dualismo medieval estabeleceu. A gente ainda tem desse conceito hoje? A gente ainda enxerga isso, né? Então, a gente vai perceber que essa construção do conceito de saúde, ela assim, não entra uma nova no lugar e a gente abandona a antiga. A gente vai ver muito desse resquício ainda hoje na nossa prática. Legal. Isso começou a mudar 1000 anos depois no Iluminismo, né? Renascença, lá na Europa. Na Renascença a gente tem grandes pensadores, né? Pascal, Descartes, Copérnico, e aí você começa a questionar algumas ideias dessa igreja, e aí a gente tem uma introdução de um novo dualismo. Só que nesse dualismo moderno, nesse dualismo iluminista, a gente tem um corpo em contraposição a quê, dessa vez? Ao invés do espírito. Vou dar mais uma dica. Uma frase de Descartes que diz assim, ó, o corpo é um empecilho para o adequado desenvolvimento da razão. Então, no iluminismo, a gente tem um corpo em contraposição à razão, à mente. Obrigado, Camila. Então, obrigado também, Rubens, à mente, ao pensamento. Então, a gente sai de um dualismo medieval que colocava o corpo em contraposição ao espírito, e nesse contexto a saúde era voltada para o espírito e a doença era vista como castigo. E a gente entra no iluminismo e aí a gente passa a olhar o corpo como uma máquina a serviço da mente, a serviço da razão. E como que a gente faz saúde nesse contexto? A gente faz saúde para esse corpo, só que como se esse corpo fosse um carro, né? A serviço da razão. O corpo está a serviço da razão, da mente, né? Então eu vou tratar do corpo como uma máquina que está a serviço da razão. Né? E aí eu começo a ter os estudos de anatomia, de Leonardo da Vinci, de Galeno, né? De estudos de fisiologia, para entender melhor a complexidade que é esse corpo. Mas o objetivo é o quê? É o bem-estar? Não. É consertar esse corpo para o adequado desenvolvimento da razão. Entendeu? E aí, eu começo a estudar esse corpo.
e a produção desse conhecimento começa a aumentar. E aí eu tenho a idade contemporânea, ali no final do século XVIII, XIX, principalmente no início do século XX. Um boom da produção científica, a gente estuda muito coração, rim, cérebro, e aí a gente começa a fazer o que a gente chama de hiperespecialização na saúde. Então, antes a gente tinha um profissional de saúde que cuida da saúde das pessoas, né? Seja aquela saúde medieval voltada para o espírito, ou então a saúde iluminista, que vê o corpo como uma máquina. Mas aí agora eu começo a ter a pessoa que cuida só da cabeça, a pessoa que cuida só do coração, a pessoa que cuida só dos ossos. Então eu chamo esse processo de hiperespecialização. E aí eu começo a fazer o que com esse corpo? A fragmentar esse corpo, a quebrar esse corpo. Então, é importante que a gente tenha especialistas focais na área da saúde? É importante. A gente precisa de alguém que se debruce para estudar o coração, o rim, os ossos. Isso é importante. Mas isso é saúde? Que quanto mais eu fragmento esse corpo, mais eu me distancio daquela saúde ligeia, daquela saúde completa, que foca no bem-estar dessa pessoa. E aí, dos anos 70 para cá, muito inspirado pelo movimento mundial dos direitos humanos, que começou principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, e aí depois da Segunda Guerra Mundial ganhou força, a gente tem o reforço desse novo conceito de saúde, que é a saúde como o bem-estar completo das pessoas. E é por isso que a OMS, quando lá em 78, em Almata, faz a Conferência Mundial da Saúde, né? E traz essa definição de saúde como completo bem-estar biopsíquico, social e espiritual, e aí ela reforça que não é apenas a ausência da saúde. Por isso que ela reforça isso. Que a gente precisa levar em consideração toda essa construção de saúde. E a gente ainda lida com esses conceitos de saúde ainda hoje, né? Uma saúde que é voltada para o espírito, que vê a doença como castigo. E aí, nesse contexto, usar insulina é outro castigo. Não é porque eu não quero as complicações do diabetes. Uma saúde que ainda olha o olhar para o corpo como se fosse uma máquina, e aí eu preciso passar no posto de saúde para poder fazer o meu check-up, né? Mas eu não tenho o conceito de saúde como um bem-estar, eu tenho uma saúde fragmentada, eu tenho um corpo fragmentado. Legal. E aí a gente começa a conceber a noção de indivíduo dentro desse processo de saúde. Aí a gente vai trazer um pouquinho dessa teoria da determinação social da saúde. É uma outra viagem. A gente ainda tem tempo, Robson? Vai até 11 horas, né? Então tá bem. Olha, depois de um dia inteiro no comercial, você não vai fazer eu ficar até 11 horas aqui, né, meu amigo? Não, né? Mas a gente tem tempo, pode seguir, temos tempo. Tranquilo, a gente vai se esforçar aqui. Quando a gente fala de teoria da determinação social, aí é uma teoria que bebe muito da fonte do direito e da economia. A gente vai fazer uma viagemzinha agora, mas a gente vai voltar lá na Idade Média, né? Idade Média, Europa medieval. Qual que era o conceito de indivíduo na Idade Média, né? Você tinha... o que era a Idade Média do ponto de vista econômico? Né? Do ponto de vista econômico, você tinha uma sociedade predominantemente agrária, rural, né? Com economia de subsistência. Né? Então, você produzia o suficiente para poder pagar o senhor feudal da terra onde você estava trabalhando e para poder você e a sua família sobreviver. Você não tinha produção de excedente. Né? E do ponto de vista jurídico, o que era a lei na Idade Média? A lei era o senhor feudal. Era o que ele falava, pronto e acabou. Então, o conceito de indivíduo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico, era determinada nessa estrutura social. Então, é isso que a gente vai chamar de antigo regime. Né? É isso que a Revolução Francesa chamou de ancien régime, antigo regime. Então, quando a gente fala em liberalismo, a gente tem uma ruptura exatamente com esse antigo regime. E como que essa ruptura aconteceu? Vamos lá, você estava lá na Idade Média, mas você falava, não quero ser servo, então vou sair aqui da terra rural, vou encontrar uma cidadezinha, um burgo, e nesse burgo eu vou aprender um ofício, né? Então eu vou produzir cadeiras. E aí como é que eu produzo cadeira?
Eu vou lá na floresta, eu corto uma árvore, eu trato essa madeira, eu dou forma a essa madeira, eu construo uma cadeira e aí eu vendo essa cadeira. Só que para vender alguma coisa eu preciso ter o quê? Moeda corrente. Aí eu começo a formar o conceito de moeda, de dinheiro. Só que aí eu estou vendendo as minhas cadeiras aqui numa cidade, e aí as pessoas não estão mais precisando de cadeira, e eu vou para outra cidade, outro burgo, vender as minhas cadeiras. Né? Só que eu levo as moedas de um burgo para outro burgo. A moeda de um burgo, que tem a cara de um rei lá, local, vale no outro burgo? Não vale. Né? E aí eu começo a estabelecer esses comércios no período da Baixa Idade Média, e eu começo a ter as casas de moeda, as casas de câmbio, que começam a renascer esse comércio, entendeu? E é em cima disso que eu vou ter o conceito de moeda e o conceito de valor. E aí você tem a ascensão da burguesia. Então, o indivíduo econômico, com o tempo, né, e esse é um processo que leva centenas de anos para acontecer. Com o tempo, esse indivíduo econômico deixa de ser aquela nobreza do senhor feudal e passa para a burguesia, essa burguesia comerciante. Só que o direito, o indivíduo do direito, quem que é ainda? É o senhor feudal. Então você tem essa dicotomia, né? E é isso, essa tensão que vai levar às revoluções do século XVIII, né? Que é o chamado Primavera dos Povos. Né? E aí você tem a burguesia contra a nobreza, e aí nesse sentido a gente tem o surgimento do liberalismo, né? Que vai colocar a burguesia nessa posição de centro, né? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico. E a partir do século XVIII, a ascensão do liberalismo, né? Quem que vira o indivíduo? O indivíduo econômico e o indivíduo do direito. Essa burguesia. Mas essa burguesia, qual que é o estereótipo dessa burguesia? Essa burguesia tem um gênero? Qual que é esse gênero dessa burguesia? Masculino ou feminino? Masculino. Essa burguesia tem uma cor de pele? Qual que é a cor dessa pele? Branca. Essa burguesia tem um lugar geográfico, tem um continente? Qual que é o continente dessa burguesia? Europa. E aí, nesse sentido, quem não cumpre esses pré-requisitos é menos indivíduo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico. E aí, eu preciso trazer um conceito que, para a teoria da determinação social, é muito importante. O conceito de racismo é diferente do conceito de colorismo. Para eu chamar alguém de preto, se eu estou falando em colorismo, eu estou olhando para a cor da pele. Racismo não tem nada a ver com cor da pele. Racismo tem a ver com centralidade social. Então, quem que é o negro na teoria da determinação social? O negro é o não branco, não europeu, não indivíduo sujeito, não indivíduo econômico e não indivíduo jurídico. Então, se a gente pegar, a gente atendeu lá no comercial, uma pessoa em situação análoga à escravidão, branca do olho azul. Mas por ela ser branca do olho azul, ela é negra ou ela é branca do ponto de vista social? Então, se a gente cai nesse debate que é mesquinho, que é cruel, a gente está caindo no debate do colorismo, né? Aí a gente tem uma figura como o Mano Brown, que está sendo criticada porque ia fazer o Marighella, que não era negro, e aí quem acabou fazendo é o Seu Jorge. A gente está colocando as pessoas no lugar de quem quer mais negro, quem quer, sabe? Isso não é racismo. Isso é colorismo. Isso é uma arma que essa branquitude tem para poder tirar o foco da discussão que de fato precisa existir, que é a discussão do direito, que é a discussão do acesso econômico, entendeu? E aí hoje, quando a gente fala de centralidade social, né, que é conversando exatamente com essa teoria da determinação social, a gente parte do global para poder se compreender. Então, quem que é a gente globalmente? A gente é a América Latina.
A gente é periferia global. A gente não é centralidade global. Então, o brasileiro, por mais rico que seja, por mais, né, importante que seja na estratificação social brasileira, ele é homem branco europeu? Então, ele não é centralidade social. Então, por que a gente aqui está tentando estratificar uma coisa, sendo que a gente é vítima dessa estratificação global? Então, esse é um debate que a gente precisa ter enquanto nação, enquanto povo, para poder, de fato, construir o que José Bonifácio já falava lá atrás, né, no século XVIII, o conceito de democracia racial. Então, enquanto a gente não atingir essa democracia racial, a gente vai continuar lidando com problemas como pobreza, desigualdade, violência. E qual que é o impacto que todas essas coisas têm para a saúde das pessoas? Depende. Não sei se tem alguém aqui de fora de São Paulo, mas todas essas questões de centralidade social, elas são sentidas da mesma maneira no Itaim Bibi e no Capão Redondo? Então, a centralidade social envolve, inclusive, a capacidade de blindar o indivíduo dessa realidade. Então, a gente lá recebe muito estudante de medicina que nunca foi capaz de sequer olhar para o Capão Redondo. Então, para essas pessoas, o indivíduo do Capão Redondo só é indivíduo de direitos humanos quando ele não tem um rosto, quando ele não tem um nome. Porque a partir do momento em que essa pessoa ganha um rosto, ganha um nome, está ali na frente dele enquanto uma pessoa que está passando por uma consulta, você ganha empatia. E olhar para esse processo, às vezes, é cruel, né? Mexe com a gente. Não é fácil lidar com o sofrimento humano. Então, compreender todos esses processos da construção do conceito de saúde histórico, da construção do conceito de centralidade social, da determinação social da saúde, e entender como cada um desses determinantes, aí eu vou puxar a frase, o que o Ricardo colocou no chat lá atrás, e entender como cada determinante social da saúde se relaciona com o acesso que essa pessoa tem aos seus direitos, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico. Pode falar palavrão, Robson? Eu não sei, é foda, pô. Então, aí eu vou devolver a pergunta desse bate-papo para vocês. Qual que é a participação do serviço social para a saúde? É tudo isso. Eu não consigo fazer saúde sozinho. Eu não faço saúde do consultório passando medicação. Se eu tenho a pretensão de promover saúde para as pessoas, eu preciso entender que saúde é um processo mais do que interdisciplinar, mais do que multidisciplinar. Qual que é a diferença? Se eu pego o multidisciplinar sou eu no meu consultório fazendo o meu papel de médico, o meu enfermeiro no consultório fazendo o papel dele de enfermeiro, o Robson na sala dele fazendo o papel dele de assistente social, a Bia na sala dela fazendo o papel dela de psicóloga. Isso é multidisciplinaridade. Isso não é saúde. O que é interdisciplinaridade? Todos nós, enquanto profissionais de saúde, temos uma base em comum, né? Então, o que a gente consegue fazer nessa base comum? E aí, em cima dessa base comum, qual que é o meu trabalho como médico, o trabalho do Robson como assistente social, o trabalho do SS, o trabalho do enfermeiro? Isso já é um passo. Mas eu queria introduzir o conceito de transdisciplinaridade, que é para além disso. É toda essa galera chegar e falar assim, qual que é o nosso propósito enquanto equipe de saúde. E aí, em cima desse propósito, a gente alinhar para que, beleza, cada um vai estar no seu quadrado, entre muitas aspas, fazendo a sua função específica. Mas, para além disso, é uma equipe transdisciplinar, onde cada um entende o seu papel ao proporcionar saúde para pessoas. E aí é nesse contexto que a atuação do serviço social é fundamental. Sem serviço social, a gente não constrói direitos. E saúde é um direito fundamental. Seja ela pública ou privada. Essa é uma outra dicotomia que, na minha opinião, só tira forças de uma luta que deveria ser uma luta comum. Porque a gente não pode ser ingênuo de acreditar que a pessoa que tem acesso a um plano de saúde, ela tem acesso à saúde. São conceitos muito diferentes. Muitas vezes, a pessoa que tem um plano de saúde, no sentido de coordenação do cuidado, está muito pior do que alguém que está lá no OBS.
E quem tem a oportunidade de lidar com médico de família e comunidade, formado, especialista nisso, médica de família e comunidade, entende a diferença que faz você ser capacitado em coordenar um bom acesso, ter uma boa coordenação de cuidado, promover uma longitudinalidade com ferramentas de qualidade. Da mesma forma que a gente precisa capacitar médicos para serem especialistas em medicina de família e comunidade, porque não é sair da faculdade, pegar o seu diploma e achar que vai arrasar no postinho, a gente precisa também de profissionais que sejam capacitados para poder construir equipamentos em saúde de qualidade para pessoas. Então, não se faz saúde sem o serviço social. Então, em linhas gerais, acho que é um pouco disso que eu queria trazer. Estou vendo aqui, eu estou assistindo o Quilombo do Sudoeste da Bahia. Se você puder me explicar um pouquinho melhor, Ricardo, aqui, que eu não sei se eu sei do que você está falando. E aí a Renata traz a questão do interdisciplinar e a Elaine do olhar como um todo, que eu acredito que seja da transdisciplinaridade. E aí, depois desse monólogo meu, né, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, se vocês concordam, discordam, ou muito pelo contrário. Queria ver, inclusive, da prática de vocês, como que vocês veem a assistência social, o serviço social na saúde. Ah, sou de uma comunidade que Angola, Bahia. Legal. Lá do Sudoeste, eu sou do Sudoeste da Bahia também. Sou de Vitória da Conquista. Nasci em Jequié, eu sou de Vitória, mas cresci em Vitória da Conquista. Tem a Sul já é ali na Chapada Diamantina. Nunca fui, mas eu sei onde fica. E aí, gente, o que vocês me dizem? Pode falar, Elaine. Assim, você falou aí do médico da família. Se você, eu trabalho num posto, né, agente de saúde, e eu tenho um médico da família, né? E aí lá no meu posto ele é tradicional e estratégia. E é muito diferente, porque o tradicional ele não conhece o paciente, ele só atende, troca receita e tchau. O médico da família não, ele vai na casa, ele conhece o paciente, ele acompanha aquele paciente, ele sabe do contexto, ele conhece a família, ele cria um vínculo. Então, é bem diferente, assim. Eu acho que todos deveriam passar como uma estratégia da família, para dar valor, assim, ao paciente, sabe? A dificuldade que ele teve de descer para marcar uma consulta, de conhecer o território, não é só chegar lá e nem olhar para cada paciente. Eu acho que quando o médico é da estratégia, ele tem um olhar mais amplo, mais acolhedor do que um médico que não é. Muito obrigado, Elaine. E eu digo mais, a estratégia de saúde da família talvez seja um instrumento de garantia de direitos mais importante que a Constituição trouxe. Né? Na verdade, o SUS trouxe, ou a Constituição trouxe o SUS. Né? A gente organiza a estratégia já depois dos anos 2000, mas talvez a estratégia de saúde da família seja, no âmbito da saúde, o equipamento público, a ferramenta pública que mais garante direito à cidadania das pessoas. Né? Não sei se... Eu tenho um viés, né? Eu sou médico de família e comunidade, então vou puxar a sardinha para a minha área. Mas eu realmente vejo como um instrumento muito potente de garantia de direitos, sabe? Talvez isso e a escola pública, né? Seriam as duas principais. E como que você vê a atuação do serviço social, assim, do ponto de vista da estratégia? Porque, por exemplo, na estratégia, você tem muito médico que não é médico de família atuando, né? Você já vê um ganho, mas você não tem uma apropriação das ferramentas que a gente pode utilizar, inclusive com a potência que essas ferramentas trazem, né? Então, é o desafio. É o desafio que a gente tem. A gente tem 56 mil equipes de saúde da família para 11 mil médicos de família e comunidade. Então, a gente precisa formar pelo menos 10 vezes esse número. Né? Estamos nessa transformação aí. Eu acho que no serviço social, no posto onde eu trabalho, eu acho que fica muito devastado, assim, o serviço social, pelo meu olhar. Porque, igual você falou, tem o NASF, aí cada um cuida da sua parte, tipo, no fundo, não se junta, porque as empresas acabam querendo ter muita produção, aí faz grupos e grupos e grupos e grupos e atende o paciente como um grupo.
e às vezes o paciente não é um grupo, ele é um individual. E aí, na correria deles, eles acabam não aplicando o que deveria, porque eu vejo a menina do meu serviço, a assistente social, ela é muito... Ela nem decora mais o nome dos pacientes, ela não consegue mais saber a história dele, saber quem é ele, porque ela tem três unidades e tem que fazer 100 mil grupos. Eu acho que isso perde a qualidade. E aí perde até o rumo dela. Ela falou, Helene, eu não estou fazendo serviço social, estou só, sei lá, produção. Eu acho que não... Eu falei, eu não quero ser que nem ela. Eu não sei se é o sistema, se é o sistema que faz ela ser assim, ou não sei, mas eu não quero ser igual a ela. Elaine, eu vou te agradecer muito pela sua fala, porque tem aquele filósofo, né? Um filósofo brasileiro, Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, ele já falava, o sistema é foda, parceiro. E eu tô falando aqui da medicina de família e comunidade, mas assim, quando a gente fala de acesso, os maiores pesquisadores mundiais de acesso, eles falam que para você ter um bom acesso, você precisa fitar, desenhar muito bem a sua demanda com a sua capacidade de atender a demanda. No mundo inteiro, os melhores estudos sobre acesso, eles falam que uma equipe de saúde da família deveria ter no máximo 2.500 pessoas. Para que um médico de família e comunidade e um enfermeiro de família e comunidade, 2 profissionais especialistas em atenção primária, consigam entregar saúde de qualidade para essas pessoas. Para além desse número, ainda tem outros indicadores que a gente usa para calcular o índice de vulnerabilidade. Então, na atenção primária hoje no Brasil, a gente tem 4.000 pessoas por equipe. Então, para um médico especialista e um enfermeiro especialista dar conta da saúde dessas pessoas, é impossível. E aí, quando a gente pega profissionais não capacitados, a gente faz o melhor com aquilo que a gente tem. Então, eu acredito que essa seja uma realidade. Eu aposto que, tipo assim, psicólogo em equipes multidisciplinares está subestimado em pelo menos 3 vezes. Eu acho que tinha que ser um para cada 2 equipes, principalmente depois da pandemia. Então, eu imagino que a situação para todos esses profissionais estejam relacionados a isso. Entendeu? Não estou aqui também para poder fechar os olhos e falar que o SUS é perfeito, não precisa de... Não, eu acho que parte desse exercício nosso de lutar pelo SUS, em lutar pela melhoria do SUS, envolve a gente apontar os pontos de melhoria mesmo. Entendeu? Então, se a gente olha para a estratégia de saúde da família como uma das ferramentas mais importantes de cidadania, disso que a gente chama de Brasil, é parte da nossa responsabilidade compor esses movimentos de luta por melhoria. Né? E não é falando que não pode ter plano de saúde. Cara, isso não vai mudar. Olha para a nossa sociedade, que ainda traz muito de colonial. Se vocês forem no Alto de Pinheiros, ainda tem um restaurante lá que está aberto chamado Senzala. Você acha que essa sociedade vai deixar de tentar garantir os seus privilégios? Não. O que a gente tem que fazer é tentar trazer as bases do SUS, os princípios do SUS também para essa realidade. Então, se a nossa Constituição fala que a saúde tem que ser orientada por uma atenção primária, a gente tem que ter planos de saúde que também sejam orientados por atenção primária. Planos de saúde que também entendam a importância e que a gente precisa fomentar, estimular de alguma forma que a gente tenha bons assistentes sociais, bons profissionais de serviços sociais também atuando nesses lugares. Para a gente sair desse lugar de atenção primária como alguma coisa que é para o pobre, de serviço social de alguma coisa que é para o pobre, porque não é sobre cidadania. Né? É sobre construção de direitos, como vocês mesmos trouxeram. Então, acho que tem muito disso. Eu ainda fico muito grato pela sua fala. Eu acho que o sistema é realmente cruel, mas, assim, se a gente tem uma postura de desalento, dificilmente a gente muda. Eu acho que a gente precisa somar forças para que a gente tenha, de fato, uma saúde de qualidade para todos. Pode falar, Edilene. Boa noite, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer, né? Está sendo muito rico essa nossa conversa. A Elaine, assim, foi bem em cima do grande problema que a gente tem hoje,
né? O serviço social, não só os profissionais de serviço social estão sobrecarregados e os nossos serviços estão muito sucateados, né? Fazendo com que a gente não consiga atender a demanda da forma como a gente gostaria, né? A gente entende que a gente, enquanto serviço social, a importância do nosso trabalho, né? A gente entende os determinantes sociais que implicam muito com a saúde, né? A gente tem hoje, assim, a questão de saúde mental vinculada à questão de pobreza imenso. Então, a gente não pode dizer, assim, que saúde, né, não está fora da assistência social. Não está, né? A falta dessa assistência traz, sim, doença. E a gente precisa entender isso. Só que a gente nos nossos serviços, a gente não consegue, a gente deseja, né? A gente faz o nosso melhor. A gente tenta dar o nosso melhor para aquele paciente que está ali na nossa frente. Só que o próprio sistema nos impede de fazer, sabe? Então, assim, e sem falar que o serviço social, ele não trabalha sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa das nossas redes, a gente precisa fortalecer a rede, né, trabalhar no território junto com todos os equipamentos que estão ali, né, que muitas vezes a gente tem muito mais, assim, recursos que são da própria comunidade, que são instituições, são ONGs, são cooperativas, que nos auxilia de que o próprio Estado, né? Então, assim, são situações que a gente percebe, né? Assim, eu fiquei muito triste, assim, é muito real, mas é triste, né? A gente vê uma realidade, assim, de colegas nossos que se dividem em 3, aqui o colega colocou 7 unidades para um profissional assumir, gente, isso não é serviço social e nunca vai ser, sabe? Como é que um profissional pode dar conta de 7 unidades, de 3 unidades de saúde com a população? Porque a população que acessa os serviços públicos de saúde são a população que mais precisa, né? Onde, de fato, estão os problemas sociais ali, onde falta água, onde falta o saneamento básico, né? Onde falta estrutura, as escolas também precarizadas. Então, a gente vai numa demanda social muito intensa e muito importante que precisa, sim, né, de nós, enquanto, eu penso, né, nós, enquanto profissionais de serviço social, a gente precisava se articular muito mais, né, se juntar muito mais, para que a gente, de fato, fizesse uma luta que colocasse em pauta todas essas questões. Mas, infelizmente, assim, a gente é engolido, né, pelo sistema. E a gente acaba muitas vezes aceitando trabalhar dessa forma, né? É triste, mas eu acho que é a realidade. Mas assim, obrigada, você foi magnífica, Elaine. Muito, muito pontual. Parabéns. E Daniel, assim, perfeita a sua fala até o momento, assim, trouxe um processo histórico, né, da gente, coisas que eu nem lembrava mais. Mas, assim, muito, muito legal da gente rever, assim, desde quando, né, a gente vem pautando as mesmas coisas, né, que infelizmente a gente vem fazendo né, como se fosse um ciclo, né, a gente não muda, a gente não consegue mudar, né, eu não sei quando que a gente vai ter forças para mudar isso. Direne, muito obrigado pela sua fala, obrigado mesmo. E aí eu queria só reforçar a importância que a gente está tendo esse momento aqui juntos, né? E aí eu queria novamente agradecer a cada um de vocês por estar doando, compartilhando um pouquinho desse recurso tão importante, tão precioso que a gente tem, que é o tempo de vocês aqui, né? Para a gente trocar essa ideia. Eu queria só, Edilene, focar nos avanços que a gente já teve, né? Nas conquistas que a gente já teve. Eu não sei qual que é a religião de vocês aqui, estou vendo aqui alguns comentários, depois eu vou ler, mas para quem, enfim, para todo mundo, né? A Bíblia, ela conta a história do Êxodo, né? E o que foi o Êxodo? Né? Foi a retirada do povo hebreu do Egito, da escravidão. E quanto tempo levou o Êxodo? Né? Se você for ver no mapa, o Egito e Israel é do ladinho ali. Do ladinho, pertinho. Quanto tempo levou o Êxodo? 40 anos, né? 40 anos. Para você conseguir tirar um povo de escravidão e mudar toda uma realidade. Isso é uma geração. Né? Eu não sei se tem alguém aqui do candomblé, né? Mas
a gente tem uma realidade nesse país, a gente tem 500 anos de história de Brasil após a invasão portuguesa, né? Após colonização. E desses 500 anos, a gente tem 350 anos de escravidão, que foi o maior case de sucesso de tráfico humano da história, né? O maior traficante de pessoas da história foi um brasileiro, inclusive. E eu imagino que muitos de nós aqui, se não todos, temos a visão de uma mulher negra que, apesar de tudo, conseguiu criar muita gente, filho, sobrinho, chegado, que na hora de dar bronca dava bronca, que na hora de dar tapa dava tapa, mas na hora de dar carinho dava carinho, na hora de rebolar para poder colocar comida dentro de casa dava os seus pulos, e que sempre tem um conselho que é mais inteligente do que qualquer filósofo da USP pode dar. Então, isso é resistência, sabe, Edilene? Isso é resistência. Tem coisas que às vezes a gente não vê em vida, mas a nossa vida é também o legado que a gente deixa. Entendeu? Então, a gente conseguiu muita coisa. E esse bastão agora está com a gente. É nossa responsabilidade continuar nesse processo desse êxodo da nossa população. E a gente se torna imortal a partir do legado que a gente deixa. Né? Então, eu entendo a nossa dificuldade, eu entendo o nosso trabalho depois do trabalho, mas eu tenho esperança. Né? Eu acho que parte de tudo isso que a gente constrói é o nosso axé, é a nossa força para fazer, é aquilo que a gente deixa, entendeu? Então, ninguém aqui tem a menor pretensão de mudar o mundo, mas eu acho que cada um aqui tem potencial de mudar o seu mundo, de fazer a sua parte. E aí aquilo que a gente deixa para as outras pessoas é um pedacinho da gente, do nosso ori, que a gente deixa também para poder continuar nesse processo. Que foram 350 anos de escravidão. Teve gente que nasceu e que morreu escrava. Mas graças à luta de muitas dessas pessoas que a gente está aqui hoje tendo essa conversa. Então a gente precisa... A gente não pode deixar essa peteca cair. Entendeu? Mas vou dar uma lida aqui nos comentários, gente. Ó. O SESO, que eu imagino que seja o serviço social, né? Está desde o início da saúde pública inserido nos processos de cuidado. Porém, o seu reconhecimento é uma luta constante, pensando numa saúde que ainda é biomédica e há uma hegemonia das relações institucionais. Perfeito, Vinícius. Perfeito sua leitura. A Bia Nascimento. Me deparo diariamente com muitas demandas dentro do Hospital Geral na região da Grande São Paulo, onde em sua totalidade acaba sobrecarregando a técnica, com equipes multis que não sabem com clareza o papel da assistência social, ocasionando em desvios de funções que, em sua maioria, acaba afetando o usuário do SUS. Perfeito, Bia. Mas eu acho que boa parte disso é porque a gente não tem esse insight de sentar e perguntar. Então, Robson, o que é assistência social, cara? Fulano, o que é odontologia? Cara, quando eu descobri que a odontologia tem 17 especialidades, eu falei, caralho, eu não sabia o que era odontologia. Fonoaudiologia, o que é fonoaudiologia? Você só consegue estabelecer rede com o que você conhece. Então, essa curiosidade para poder entender o que são esses outros processos e para poder mostrar o que é o meu processo é fundamental. A gente está formando profissionais de saúde, a gente está formando médicos sem ter essa conversa do que é saúde que a gente teve aqui hoje. Hoje eu dei uma aula lá na São Camilo, para a turma da São Camilo, e a aula foi sobre isso, foi sobre técnica de consulta, mas a primeira pergunta, o que é saúde? A gente construiu esse conceito. O que é ser médico? A gente está formando médico, que se você perguntar o que é ser médico, eles não vão saber responder. O que é profissionalismo em saúde? Qual que é o objetivo de uma consulta? Técnica de consulta. Eles estão chegando no último semestre e estão tendo a primeira aula de técnica de consulta agora. E eu estou feliz, porque eu não tive isso na minha faculdade. Eles estão tendo, no último semestre, mas estão tendo. Estão num processo de transformação. E a gente faz parte desse processo de transformação. Ricardo, a demanda é grande, a minha equipe é multi, dá apoio a 7 unidades de saúde. É difícil construir vínculos, o sistema é cruel. Já diria o Capitão Nascimento, filósofo.
Esclarecer o papel da assistente social nos serviços de saúde ainda é um grande desafio. A todo momento lutamos para justificar nossa ação, disse o Rubens. Isso é muito triste, Rubens. Mas é isso aí, né? A gente só consegue construir essas pontes com esse movimento, né? É justo? Não. É fácil? Não. Mas é sobre isso. Elaine, essa é a realidade da OBS no meu trabalho e como agente de saúde eu fico muito triste. Mas eu acho que a gente tem motivos para poder ficar muito felizes também aqui hoje. É uma missão um tanto quanto árdua, ingrata, mas apesar de ingrata, muito gratificante também, né? Porque tem propósito. E quando tem propósito, a gente acorda cansado, dorme cansado, mas a gente vai, né? Todo dia. O Daniel, ele fala várias vezes lá na unidade, ele fala para mim assim que eu sou emocionado. Mas não é emocionado, gente, no sentido de que eu fico emocionado e eu choro e tal. Não é nesse sentido, tá? E aí, não sei, Daniel, mas assim, escutando aqui quem falou e tudo mais, eu acho que a nossa profissão é uma profissão de resistência também, né? A nossa profissão, ela nasce de uma estrutura de caridade, né? Nasce da Igreja Católica mesmo, nesse sentido da caridade, mas ao mesmo tempo de, né? É isso, assim, né? Você é pobre, está nessa condição por sua culpa. Só você está nisso porque você quer, né? E no decorrer da história, a nossa profissão vai rompendo com essa visão conservadora e vai criando essa resistência, né? Então, assim, a gente vai entendendo que o nosso processo é um processo de luta de classes, né? Assim, a gente vive uma sociedade de classes. E os diversos movimentos sociais que existem no decorrer da história, o serviço social está presente nisso, né? Ele constrói. Hoje, todos os estatutos que a gente tem, da criança, do idoso, da juventude, a defesa da mulher, entre tantos outros, eles só existem por pressão de movimentos sociais, né? Assim, é claro, eles estão todos ligados aí à Constituição Federal. E aí, assim, eu escutando, assim, a Elaine é minha aluna, né? Assim, os meus alunos, eu escuto eles bastante, né? Todas as dores e sofrimentos deles, assim, compartilho um pouco das minhas também. E entre os outros colegas aqui que falaram também, eu fico o tempo todo pensando lá na nossa realidade de comercial, né? Eu tenho o privilégio de ser um assistente social que fica em uma unidade só. Mas eu tenho uma outra colega assistente social que ela não fica só lá. Ela divide unidade também por conta dessa questão do NASF, né? E você não vale, Kátia, você é suspeita para falar. Porque eu e a Kátia trabalhamos junto, tá, gente? A Pri. A Pri é outra colega nossa. Enfim, mas... e aí, até há pouco tempo, o Daniel falou assim, eu não conheço a Fernanda. Fernanda é outra assistente social, né? Eu não conheço a Fernanda. Ela trabalha aqui mesmo? E várias pessoas na unidade às vezes falam isso, né? Ela trabalha aqui mesmo? E assim, o quanto é isso? Mas o quanto que ela também se sente frustrada nesse sentido, sabe? De falar assim, caracas, eu não sou nem daqui, eu sou daqui, eu sou de lá, e acaba que nem eu sei quem eu sou, mas onde que eu tô, o que que eu vou, o que que eu faço, porque eu não consigo fazer uma atuação boa lá e não consigo fazer uma atuação boa aqui. Parece que ela se sente no sentido de que é isso que a Helene falou, só está cumprindo meta, né? E a gente sentou outro dia e falou assim, a gente agora, nós dois temos que montar algo nosso, tipo um grupo nosso, porque a gente está com uma nova chefia agora que está fungando no nosso cangote, né, Daniel? E tá todo mundo meio que arisco, né? Assim, claro, todo mundo tem seus receios, mas assim, eu sei qual é o meu papel lá dentro. Eu não sei se isso fica perceptível, talvez o Daniel possa dizer, né? Assim, mas eu sou emocionado, como diz o Daniel, né? Talvez ele possa explicar o que ele quer dizer com isso e como é o meu papel enquanto assistente social dentro daquele lugar que é gigante. Nós temos 30 mil pessoas cadastradas no território daquela unidade de saúde. Nós temos 9 equipes de saúde da família. E por mais que eu e outra assistente social a gente divida, o fato dela não ficar lá todos os dias acaba que muita coisa vem para mim.
Então, assim, os médicos vêm, Robson, eu tô com um paciente, eu tô com um paciente assim, o paciente... Aí eles começam a falar assim, tá, mas a psicóloga tá aqui do lado. É assim, é a técnica dela, né? Então, assim, por que vem falar com o assistente social? Então, às vezes eu falo pro pessoal, eu falo assim, olha, bate lá na porta, o paciente tá gritando lá no corredor, vai lá falar com ele. Eu falo assim, eu não vou lá falar com ele, porque não é o meu papel ir lá acalmar o paciente. Eu posso fazer isso? Eu posso, mas o médico pode fazer isso, a nossa colega da limpeza pode fazer isso, o nosso controlador de acesso pode fazer isso. Só que assim, o paciente ele não pode gritar. Ele gritou, todo mundo já quer fazer ele calar a boca, né? E não necessariamente é isso. Nós estamos com uma paciente lá, que é o que o Daniel falou, da fatiação, né? A paciente, ela tá aguardando uma vaga de oncologista e ela tá consumindo a nossa alma. Eu fiquei tão cansado, um dia tão cansado que eu falei, Daniel, liguei para ele, ele tava, falei, ela tá aqui na minha frente, ela tá gritando comigo e ela quer uma resposta porque você falou para ela tal coisa, né? Aí o Daniel falou, até falei para ele depois para ela, falei, devia ter colocado no viva voz, para a senhora escutar o que ele falou, entendeu? Porque é isso, assim, o paciente ele tá desesperado. Ela falou assim, eu não quero morrer. Ela não tá errada. Ela não tá errada, né? Ela tá certa. Ela descobriu que ela tem câncer. Ela quer viver. Ela falou, eu tô lutando pela minha vida e vocês não estão fazendo nada. Mas nós estamos fazendo. Mas o sistema, né, ele não deixa que a gente ultrapasse assim esses limites e fale assim, olha, dá a vaga para ela, por favor, que ela vai morrer, entendeu? Ela tá com câncer, ela tá desesperada. Assim, eu falei, né, eu falei para ela, eu falei assim, ó, eu entendo o seu desespero. E eu falei para ela, eu estou me sentindo impotente. Eu nem falei isso pro Daniel, mas eu falei para ela, Daniel, eu falei assim, Dona Diana, eu tô me sentindo impotente diante da senhora, porque a senhora vem aqui todo dia na minha sala e todo dia eu tenho que falar a mesma coisa para a senhora, porque eu não tenho mais o que fazer. Tudo que a gente já ligou para o médico que é responsável por isso. E ele disse, ó, ela tá aqui, mas tá aqui. Mas cadê a vaga? Não é que não sai. Então, é isso assim, né? Eu acho que às vezes nós, assistentes sociais, nós sabemos do nosso papel, nós sabemos que a nossa função é isso, né? É viabilizar o direito, criar estratégias, lidar com essas contradições, né? Nós lidamos com todas as contradições sociais e todas as contradições que existem dentro dessa sociedade, né? E por mais que a gente sabe do nosso papel, concordo com um colega que falou assim, as pessoas precisam saber o nosso papel. Eu acho que todo dia lá na UBS eu tento plantar isso, assim, olha, acho que o meu papel é X. Isso não é o meu papel, isso é o seu papel. Então você faça o seu, que eu faço o meu. Se todo mundo fizer o seu papel, mas não é cada um no seu quadrado, é entender que o paciente, ele é nosso. Ele não é do... eu já atendi, jogo para o Robson. Eu já atendi, jogo para psicóloga. Já atendi, jogo para nutricionista. Não, meu amigo, ele não é isso, né? Assim, ele é nosso. Ele não é meu no momento, seu em outro momento. Não, ele é nosso, ele é por inteiro. Eu tô há quase 2 anos nessa unidade. Tem paciente que eu acompanho desde o primeiro dia que eu coloquei o pé lá até hoje. Até hoje, né? E é isso. Se me perguntar da vida do paciente, eu acho que eu sei tudo, até a cor da roupa íntima que ela usa. E talvez o médico não sabe, não é? E isso é importante, o quanto a gente se coloca também, eu concordo com quem falou aí, eu acho que a gente precisa colocar e se posicionar, né? Eu falo para meus alunos, eu falo assim, quando você ocupa um espaço, você tem que deixar claro por que você está naquele espaço. Eu acho que isso é importante, esse é o nosso papel também dentro da saúde, né? E a saúde, às vezes, também deixa doente, né? Ela também pode nos adoecer. Mas, enfim, falei demais, vou deixar a Wanda falar, e aí, Daniel, você pode falar, eu acho que, como a gente trabalha junto, eu acho que aí você pode falar um pouquinho também, né, de como é o serviço social lá dentro do comercial, e se o serviço social lá contribui ou não para a saúde, não é? Vai, Wanda, por favor. Tá sem som, Wanda. Libera o som. Boa noite. Agradeço a oportunidade, agradeço você
por proporcionar esse momento de construção coletiva, ao doutor Daniel, como é difícil a gente ter profissionais de outras categorias no momento de espaços importantes como esse, né? Trocando experiência. E a Edilene fala, né, da nossa necessidade de trabalho em rede, da construção coletiva, porque isso é que vai fazer a diferença, né? Eu acredito muito no Sistema Único de Saúde, o pessoal diz que eu sou uma romântica, mas nós fazemos o Sistema Único de Saúde com todos os desafios que ele tem das questões de acesso, de política, e não podemos desistir, né? Porque nós somos o que vai direcionar aquele que tem menos acesso do que nós. E estar nesses espaços aqui é de suma importância, dessa reflexão coletiva e de pensar como construir isso para que a gente consiga resgatar a dignidade dessa senhora que está lá na fila esperando tratamento oncológico, que tem todo o seu contexto social, sua família, suas angústias, né? Tratar o outro com empatia. E como que a gente fazer tudo isso dentro do mundo corporativo, que é sob a pressão do trabalho, que a gente tem a relação trabalho, né? E é através dos debates, é através da construção coletiva, é através da gente arrumar tempo dessa cobrança diária, de trabalhar instrumentais que a gente possa prover formas de mostrar o nosso serviço, né? Através de um planejamento mesmo, de tentar unir, que muitas das vezes a gente está tão ali envolvida no processo que a gente acaba fazendo muito sem mensurar o que a gente faz. E pela demanda, pela questão mesmo da demanda. E como pensar isso coletivamente, como traçar isso na rede, né, para que a gente consiga resgatar a dignidade e tratar o outro com respeito, porque senão a gente entra nessa loucura e a gente acaba perdendo um pouco isso também, né? A gente entra mais no produzir, mas o que a gente está produzindo? E a oportunidade é ímpar que a gente tem de estar com o outro, de fazer essa intervenção, de viabilizar esses acessos, de pensar em melhorias coletivas e através e fazer funcionar as políticas públicas, que elas estão aí no papel, são muito bonitas, são muito precisas, e como viabilizar isso de forma concreta, mediante tantos desafios, né? Seja de educação, seja de moradia, seja de saúde, que são os tais determinantes sociais que acabam refletindo em nós, na sociedade. E eu quero só agradecer, muito rico, obrigada, Robson, por você ter conseguido proporcionar esse momento. A gente precisa de muito desses momentos de fala, com a diversidade de profissionais, para que a gente possa trocar, pensar junto e construir coletivamente a melhoria a cada dia. E a gente pode fazer aquilo que o doutor Daniel falou, né? A gente vai fazer, não vamos salvar o mundo, mas a gente pode fazer, a gente tem que fazer a melhoria com aquele outro que está na nossa frente. Talvez eu não consiga atender 10, mas aquele que eu atender, eu vou fazer o meu melhor e buscar o melhor conhecimento para viabilizar os melhores acessos, porque ele vai ser um multiplicador, né, trabalhar essa autonomia, para que ele faça esse resgate, para que ele consiga mudar, talvez, dentro do próprio núcleo familiar dele, não ter essa reprodução, ele conseguir ser também um agente transformador. Mas o desafio é grande, né? Nós que somos da área, nós sabemos que o desafio é grande. A gente tem as questões institucionais que estão lá e tem um motivo para estar. A gente sabe que a coisa não é só na esfera municipal, estadual, ela é ampla, né? É federal, municipal, é estadual e municipal. E como a gente... E é através da organização mesmo, do coletivo, para a gente trazer essas melhorias, né, da gente participar mesmo ativamente em busca dessas melhorias e, principalmente, trabalhar a autonomia dos usuários em saúde para que eles também façam isso, para que consigam resgatar isso, para que seus filhos, na hora de escolher um candidato, saibam quais são os seus projetos em saúde, saber, muitas vezes, falar, mas eu não vou conseguir, não, mas vamos tentar. Né? Tem os caminhos, fácil não é fácil para ninguém, inclusive para nós, mas a gente tem que ir, é um direito, né? E a trabalhar essa autonomia, essa participação, principalmente em saúde, que às vezes eu falo, você tem que, o cuidado, a empatia, você tem que perguntar, porque assim,
Às vezes eles têm insegurança. E se você está no serviço de saúde, não é para ter nenhum aborrecimento além da questão de saúde, que já é o suficiente. E nós que estamos lá dentro é que vamos fazer essa diferença, trazer para ele uma experiência, porque ele já vai ferido da ausência de tantas políticas, de falta de acolhimento. E acolhimento é do profissional de saúde. Eu concordo com você, Robson. Todos que, a partir do momento que está tendo um equipamento de saúde, ele está lá para fazer o acolhimento e a escuta ativa. Isso não é um papel só do serviço social. Enquanto isso estiver centralizado só no serviço social, a gente vai estar sobrecarregado, a gente não vai conseguir. É um trabalho coletivo, é muito mais fácil, como tem essa cultura, e não digo só em hospitais, mas aonde tem o profissional de serviço social, o que eu não sei vai para o serviço social. Mas na saúde, principalmente, o paciente não soube explicar. Todos que trabalhamos na saúde têm que ter uma escuta qualificada, um acolhimento, todos. A senhora da higiene, porque é uma pergunta bem elaborada, você diminui a angústia do paciente, você dá uma informação correta, e você ajuda até no tratamento. Então, assim, é um papel de todos os profissionais ali na saúde. Então, a gente tem que trabalhar essa cultura, e eu vou dizer que talvez seja desanimador. É um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode deixar de fazer diariamente. E a construção em rede também é fundamental, porque às vezes a gente parece estar falando de coisas distintas, né? E nós não estamos falando de ego, nós estamos falando de pessoas, de construção de direito, de acesso, e como a gente vai fazer isso, porque não vai ser só mudar a qualidade de vida do paciente, mas vai trazer qualidade para os profissionais de saúde, vai trazer melhor uso do recurso público, e todo mundo ganha. Eu acho que esse espaço é o início para tudo. Eu quero agradecer a você, Robson, aos colegas que estão aí, aos futuros colegas, aos demais profissionais de outras áreas, e ao doutor Daniel, que a gente sabe o quanto é difícil ter um profissional de medicina nesses espaços, até pelo tempo que é corrido, como todos os nossos, mas que bom que você conseguiu isso, e essa troca é muito bom, doutor. Parabéns pela sua atitude, eu sei que não é fácil. Só queria ressaltar, Daniel, que a Wanda sabe o quanto eu sou emocionado, tá bom? A gente trabalhou junto no hospital, punk, tá bom? Ela tá lá até hoje, sobrevivente. Você já imagina que eu sair, né? Eu puxei de mão dele, Robson. Vai dar certo, mas é que às vezes leva tempo, né? Às vezes a gente tem uma urgência, só que a gente tem que trabalhar na urgência relativa, né? Às vezes a gente é uma construção que leva tempo. Às vezes, você é muito boazinha, não, né? Tentar ganhar espaço de uma forma que é difícil, que às vezes a gente tem que ter um emocional muito, um fortalecimento emocional importante, porque às vezes a gente quer ir para a briga mesmo, ainda mais nós que somos críticos, né? Profissionais críticos. E foi o tempo que a gente conseguia tudo batendo panela. Hoje em dia, isso é muito antigo. Eu tinha uma professora, Maria Luz, que falava muito da Martinelli, e ela falava assim, foi o tempo que a gente ia lá e batia panela. Hoje em dia, a gente tem que ter uma construção coletiva de debate de ideias mesmo, e paciência e perseverança, né? Senão eu vou me prolongar aqui. Mas acho que nós, quanto profissionais, temos que entender assim, que nós temos a nossa profissão, nós temos o nosso código de ética, assim, nós somos um profissional, assim, a gente tem um registro profissional, a gente tem um conselho de classe, né, um conselho, a gente paga, né, também, assim, não é barato, a gente estuda pra caramba, né, para fazer caridade você basta ser ser humano, né, para ser assistente social é muito pelo contrário, existe uma técnica, existe uma teoria, existe um conteúdo, existe um propósito, né, profissional, assim como a medicina, como a psicologia e tudo mal. Mas entender, eu acho que com o tempo também eu entendi a questão das instituições, um pouco, tá? Porque eu sou bem briguento. Mas enfim, Daniel, vamos lá. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês. Quando eu falo que o Robson ele é emocionado, sabe quando a gente é adolescente, e aí a gente tem aquela paixonite da adolescência, e aí esquece tudo que está na frente, move mundos e fundos em prol daquilo que acredita. E aí é nesse sentido, né? O Robson ele é emocionado mesmo, mas ao mesmo tempo isso é importante, porque é sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? É sobre construir rede, é sobre construir saúde para pessoas. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas a sua fala me emocionou muito, Wanda, por vários motivos, né? Não era meu objetivo falar um pouquinho da minha história aqui, mas quando eu cheguei em Salvador para fazer faculdade, eu cheguei para morar numa república,
com outras 13 pessoas. E eu cheguei com uma mala, um colchonete, e era isso. A mala era meu guarda-roupa, o colchonete era minha cama. Cheguei com R$ 200, que era o que minha mãe tinha para me dar, e lá fui eu para fazer faculdade na UFBA. E ficava o dia inteiro na faculdade, à noite saía para poder dar aula particular, para poder tirar uma grana para conseguir comer. E às vezes nem tinha o que comer. E você me lembrou muito a primeira assistente social que eu conheci, até fisicamente. É a dona Ilva, que é a mãe de uma amicíssima, uma querida, e ela praticamente me adotou, assim, para a família, né? Então, aos domingos me chamava para almoçar, às vezes me chamava para poder tomar um café, e ela trabalha ainda, né, num dos grandes hospitais públicos de Salvador, que é o Roberto Santos, e é uma loucura aquele hospital. E foi com ela que eu aprendi acolhimento, e eu não aprendi acolhimento do ponto de vista da assistência social, sabe? Eu aprendi acolhimento do ponto de vista de família. Foi a família que eu tive em Salvador, foi da Ilva, da Dica, que é minha colega de sala, e a família como um todo. Eu conheci a família toda, eu acompanhei a morte do pai dela. E acolhimento é isso, né? Você reconhecendo o outro humano que existe. Então, só fala, me emociona muito. Eu não vou falar, Robson, eu sei que você quer que eu fale de Marx, eu não vou falar de Marx aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Né? Mas eu acho que assim, o recado que a gente vai passar é exatamente esse, né? A gente não faz saúde sozinho. E é fundamental o empoderamento de cada um de vocês e de cada um de nós nesse processo. Né? A Wanda vai falar, ela está pedindo aqui para falar, mas eu queria antes pedir para todo mundo abrir as câmeras, senão o pessoal vai começar a sair, para eu tirar uma foto desse momento. Será que é possível? Eu também preciso para a FAEP, gente. Por favor, todo mundo abre as câmeras aí, penteados, despenteados, do jeito que vocês estiverem, não tem problema. Não foge, não. Tem gente saindo, não foge, não. Abre as câmeras aí rapidinho. Então, vou deixar você tirar a foto e aí você me manda a foto, Robson. Vamos lá, Bia, Renata, Maiara, Maria, Kelly, Aline, Márcio, Ivanei, Keila. Abram as câmeras aí rapidinho. É coisa A Aline foi a CS comigo lá no Mitsutani. Que saudade de você, Aline. Quem? A Aline Cordeiro. Eu acho que é ela que tá aí, né? Será? Vamos ver, depois que a câmera abrir. Não, tem uma colega também que é a Aline, que a gente trabalhou junto, não sei se é a Aline. Aline? Abre a câmera para a gente saber. Ela mesma. Márcio, Keila, Maiara, Maria José. Aline não me chama de Daniel. Como é que você me chama, Aline? Ricardo, abre a câmera. Vamos lá? Cadê a Maria, o Márcio? Márcio, meu aluno. Keila, Maiara, Maria José. Keila Cruz, Keila Bittencourt. Oi, gente, boa noite. Boa Oi, noite. tudo bom? Tudo bem? Me chama de Daniel aí, ó. Eita! Era a CS lá na equipe, depois ela foi ser assistente social lá no CAPS-J. No CAPS-J, né, Aline? Isso. Tá sendo um prazer, gente. Esse espaço de troca muito rico, assim, né, com vocês, assistentes sociais, com o Daniel. O Daniel é uma pessoa incrível, a gente trabalhou juntos, atendendo as famílias. E é isso, né? Hoje eu tive a oportunidade de atuar lá com as crianças no CAPS, né? Tá sendo uma oportunidade muito incrível. E ouvir a fala de vocês me faz amar cada vez mais a profissão, assim, sabe? Porque nós assistentes sociais, nós transformamos a vida das pessoas, né? E aí, quando a gente oferta uma escuta qualificada, né?
não tem jeito, é a gente que sabe fazer isso, assim, a gente que entende a história do sujeito, que compreende ele como um todo, né? Então, Dani, eu quero agradecer muito, assim, por esse espaço, né? O Robson também, né, Robson? E é isso, assim, eu acho que essas trocas, eu acho que tem que acontecer mais vezes, assim, né? E aí, eu gostaria de falar sobre uma frase da Martinelli, da nossa querida Martinelli, aí do serviço social, que eu acho que vai fechar, assim, a nossa noite, sabe? Só um minuto, peraí. Aline, acho que conversamos por esses dias, não foi, Aline? Discutimos caso, não foi? Com você? Você é de qual unidade? Eu sou lá do Núcleo de Engajamento Populacional do Einstein. Ah, Acho que legal, falamos sobre um caso, sim, eu, você, a Mariana e a sua equipe lá da unidade. Que bacana, hein? sim, é verdade. E aí, quando o Daniel fala que o Robson é emocionado, eu coloco assim, Daniel, que todos nós, assistentes sociais, nós somos emocionados, né? Porque é isso, assim, é nossa garra, é nossa resistência, né? De sempre pensar no melhor, de pensar no melhor caminho, quais são as políticas públicas, o que eu tenho para oferecer de direitos, para viabilizar direitos para aquele usuário, né? Então, no sentido de emocionados, eu acho que eu defino como isso, assim, sabe? E aí, colegas, a frase da Martinelli: a nobreza de nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer sua realidade, em saber como chegou a essa situação e como é possível construir com ela formas de superação desse quadro. Eu acho que é uma frase assim que eu acho legal para o nosso encerramento. Tá bom, gente? Então é isso, assim, um beijo para todos. Foi um prazer de verdade, Daniel. Que Que a alegria. Bárbara tinha levantado a mão, depois a Bia e a Kátia, e aí assim, na hora que vocês quiserem ir descansar. A gente vai encerrar, mas deixa as meninas falarem também. Mas antes queria falar, Aline, que essa frase da Martinelli, assim, eu carrego ela comigo todo dia, assim, sabe? Já postei várias vezes para meus alunos, assim, é algo que eu carrego, que eu posto, e que é isso, né? São as mulheres aí que essas doutoras, né? Essas guerreiras também do serviço social que estão aí até hoje, né? Produzindo conhecimento e também alimentando esse nosso jeito de ser e de fazer, né? Serviço social. Mas muito obrigado. E foi muito bom você ter puxado esse gancho, Robson, porque assim, esse lance de chamar médico de doutor, só médico de doutor, gente, são todos profissionais, vocês são tão doutores quanto eu, então não precisa disso. Tá bem? Ele não gosta de ser chamado de doutor, tá, gente? É Daniel, tá? A Wanda. Bia? Acho que a Wanda, Bia e Kátia. Na verdade, eu só quero agradecer você por pedir licença, porque eu tenho que pegar a igreja. Aí eu vou precisar sair. Beijo, Wanda. Obrigado, viu, por você ter participado. Agradeço. Bia, Kátia. Cadê a Bia? Bia? A Bia tá aí? A Bia acho que levantou sem querer, ela colocou aqui no chat. Ah, tá. Vai lá, Kátia. Kátia. Tudo bem? Eu estudei com a Aline, fiz pós de saúde mental. Obrigada, gente. Nossos caminhos se cruzam sempre. Gente, que espaço rico. Oi, Kátia. Um beijão. Beijo. Só tenho a agradecer aí por esse momento aí. Tá muito enriquecedor mesmo. Muito obrigada, gente. E eu e a Kátia também trabalhamos junto, tá, gente? Assim, ó, serviço social é isso, tá? Nossos caminhos se cruzam o tempo todo, né?
A gente fala de trabalhar em rede, mas eu acho que a primeira rede é a nossa própria rede de assistentes sociais, né? Então a gente se cruza, a gente tem os grupos dos assistentes sociais, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, mas a gente se fala, a gente interpela por um momento ou outro, e eu acho que isso. Eu não tenho palavras, vou deixar o Daniel falar para ele poder ir encerrando também, aí depois eu falo para a gente poder finalizar, mas é isso. Vai, Daniel, por favor. Senão... Não, gente, vou só agradecer imensamente a cada um de vocês. Eu aprendi muito essa noite, eu estou muito feliz por ter participado desse momento com tanta gente querida, conhecendo também tanta gente nova. E a mensagem final é essa: a gente é uma eterna luta pela construção dos direitos, né? E nessa luta a gente não busca as nossas diferenças, a gente busca a nossa construção. Então, a existência de vocês já é resistência. E a gente precisa fortalecer essa resistência, continuar segurando esse bastão, continuar construindo um SUS, porque isso é parte do projeto de construção de país, de uma democracia racial que a gente precisa. Muito obrigado. Bom, eu não tenho palavras para te agradecer, Daniel, por tudo, né? Por essa noite que foi sensacional, uma noite de sexta-feira, ainda bem, friozinho, a gente estava precisando desse frio, né? Depois de tanto tempo, tantos dias de intenso calor. Te agradecer por tudo, não só por essa noite, mas por todos os dias que a gente está junto lá no comercial, pela parceria, pela paciência, por também alimentar a minha vontade de conhecimentos, porque ele já está me querendo me botar em mais projetos lá, tá, gente? Só para dizer para vocês que ele é maldoso também, ele quer me implicar em outras coisas. Ela foi para ele, não dá, não aguento mais, eu já dou aula, já faço isso. Ele falou, mas não vai mudar nessa rotina. Mas eu sei que isso é para fortalecer ainda mais o nosso trabalho lá, também me fortalecer enquanto profissional, enquanto conhecimento, enquanto saber. Ele é um excelente professor. Eu posso dizer, eu não tenho aula com ele, né, na medicina, mas eu digo que ele é um excelente professor por tudo que ele faz lá, por o quanto ele implica as internas de medicina, os internos de medicina, e eu tenho certeza que eles saem de lá completamente diferente da maneira que eles chegam. Eu não sei, mas eu percebo isso, né? E eu espero que isso realmente aconteça, porque o chão que a gente pisa todo dia no comercial é um chão nada fácil, né, de extrema vulnerabilidade social, como quase todos os lugares que a gente atua, apesar da gente estar inserido em diversos tipos de serviço, eu falo onde tem gente... Então, e eu acho que isso é importante. Por exemplo, uma aluna, a Ilane me mandou aqui, né? Nossa, assistente social na CPTM. Lembra que eu falei? Aonde tem gente, tem assistente social. Então, sim, vai ter. Nós tivemos recentemente uma palestra, Daniel, de uma colega minha, que é assistente social da aeronáutica, né? Então, assim, olha só, em quantos lugares nós estamos implicados. Significa que a gente tem uma importância muito grande dentro dessa sociedade. E que nós somos, né, resistência, eu acho que é isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Daniel, a cada um e cada uma de vocês que se fizeram presentes aqui essa noite. Tudo isso também só pôde acontecer por meio da equipe da FAEP, o marketing da FAEP, que me suporta, que eu fico pegando o pé deles, faz a arte, vamos divulgar e tal, eu não preciso falar nada, na verdade eu falo assim, ó, quero fazer tal coisa, eles, manda professor, vai, vamos fazer, e eles viabilizam isso. Então, ao pessoal da FAEP também, meu muito obrigado, à própria FAEP, que me dá a liberdade de eu poder ser professor da maneira que eu acredito que tem que ser, aos meus alunos e alunas aqui presentes, estagiários, a cada um de vocês, colegas e futuros colegas de profissão. Muito obrigado, gente. Uma boa e excelente noite para vocês. Kátia, quer falar rapidinho? Não, só tenho a agradecer aí por esse momento mesmo, por esse espaço e por tudo. Boa noite para vocês. Minha câmera tá ruim. Entendi. Tá bom, pessoal. Daniel, valeu, hein? Muito, muito, muito obrigado, tá? Vai descansar, papai. Agora você pode, tá bom? Descansa por enquanto, que daqui a alguns meses não vai ter nada de descanso, viu? Pode deixar, gente. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau.
Acho que tá falando que minha câmera tá com. Depois daquele caiu água na câmera.